Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes e esse podcast surgiu das minhas inquietações de assessora de imprensa em relações públicas para falar sobre boas práticas e também trazer convidados para contar um pouco sobre os bastidores do jornalismo e também como fizeram a sua causa virar pauta na imprensa. Toda semana a gente tem um episódio novo, ou em áudio ou em vídeo aqui com algum convidado para falar mais sobre isso. E essa semana eu trago uma convidada que é jornalista, Juliana Colombo, que passou por grandes veículos, acabou de sair da CNBC e traz novidades em breve. Foi da Forbes, Valor, Folha, muitos veículos. E ela vai falar aqui pra gente como é o jornalista multimídia. Mas antes disso, eu quero pedir para você acompanhar o podcast no nosso canal do YouTube e também na sua plataforma de áudio preferida. Seguir o canal, acompanhar que toda semana a gente tem ali um episódio às 7 horas, quarta-feira às 7 horas, mas também a gente vai ter uma novidade que eu conto mais para frente para vocês. Juliana, muito bem-vinda, Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, que bom. A gente não se encontrou no Summit Press, mas daí surgiu a oportunidade de a gente conversar e num momento aí bem importante, né? Porque você está numa fase de transição de carreira, é isso, né? Tô numa fase de transição. Acabei de sair da CNBC, do Times, né? Licenciado exclusivo CNBC. Filhinho já tá andando, tá tudo bonitinho. Agora a gente vai para outro. Quanto tempo lá, Ju? 1 ano e 3 meses. Eu tô desde o começo. Peguei o lugar ali sem piso, sem tapete, sem nada. Falei com os estagiários, contratamos as pessoas, fiz tanta coisa legal, tanta coisa bacana, estou muito orgulhosa e esse projeto vai continuar decolando ainda. E aí eu vou agora para outras coisas que em breve eu vou contar para vocês, muito bacana, redação de economia também, porque eu gosto muito do jornalismo econômico e em breve a gente terá novidades. Que legal. E Ju, você se formou em jornalismo, começou nos veículos. Você fez o caminho tradicional, né? Porque você começou trabalhando na Folha, foi o seu primeiro... Menina, não, você sabe que eu comecei, não com assessoria, mas eu comecei numa empresa... Sempre alguém passa por uma agência antes de ir para jornalismo, né? Eu passei por uma agência. Máquina da Notícia, que hoje é Máquina, Conan Wolf, né? Assim, super grande lá, com a Maristela. Da Maristela, né? E foi muito, muito importante. Eu fazia parte de um lugar que chamava Termômetro da Imprensa. A gente ia cedinho para lá, às 5 da manhã. Pegava o que o pessoal da clipagem colocava e para determinados clientes, a gente lia todos os jornais e tinha que mandar um texto até 8h30 da manhã, um resumo analítico. Então, eu tinha que meio que interpretar o que estava acontecendo ali e trazer memória. Por exemplo, um colunista que está falando, um dos nossos clientes, por exemplo, era o Banco Central do Brasil. Naquela época era 2003. Ai, meu Deus, não façam as contas. E aí eu tinha que ler o que estava escrito de economia. Imagina, todo mundo falando Lula 1, Henrique Meirelles, né, na presidência do BC, um tucano ali, o que estava fazendo ali, né? E aí tinha um monte de coisa falando núcleo de inflação, o que está escrito aqui? Eu tinha que colocar aquilo bonitinho, porque ia, inclusive, para o Henrique Meirelles. Então eu ficava, meu Deus, eu tenho que escrever bonito, tenho que não sei o quê. Imagina, estagiária, eu falava, meu Deus do céu. E ali que eu comecei a gostar do jornalismo econômico, porque eu queria entender. Então, depois eu fui fazer curso de economia por conta disso, né? De estar ali no Termômetro da Imprensa com vários clientes. Notícia de economia é muito legal, né? É super legal, né? Exato. E aí eu saí, então, da Máquina, fui para Londres estudar inglês e também economia. Aí, quando eu voltei, todas as redações foram redações de economia e negócios. Eu nunca mais saí e nem pretendo, porque eu amo demais, assim. Economia no nosso dia a dia é muito relevante, é muito importante. Finanças do dia a dia também. Eu trabalhei no Jornal Agora, que acabou finado, que né? acabou finado. E lá a gente não chamava economia, chamava grana. É verdade. A editoria chamava grana. Então, eu tinha, por exemplo, que explicar no texto o que a taxa Selic significava no bolso das pessoas. Então, o Copom reduzia a taxa, eu falava quanto foi a redução, mas eu tinha que dizer assim, olha, minha senhora, no seu boleto ali da geladeira, vai ficar 30 centavos mais barato por conta dessa redução. Na época era ainda 30 dias que eles se reuniam, depois mudou para 45 dias. Então eu tinha que contar, cada mês esse pessoal aqui se junta para poder decidir a taxa média que todos os outros bancos vão cobrar. E isso tem impacto na sua geladeira, no seu boleto do seu carro, do que você tiver financiado. Então isso me deu muita bagagem, né, para aprender. Foi incrível. Daí, você sabe que os nossos mundos se cruzam, né? Porque assim, eu também vim do mercado financeiro, sabia? Eu trabalhei
com a Expo Money. Você tava ainda, acho que já tinha acabado a Expo Money. Não, teve alguns anos. Você chegou em alguma Expo Money, não? Acho que sim, provavelmente. Então, eu era assessora de imprensa da Expo Money e eu também me apaixonei pelo mercado financeiro, porque quando você vê o impacto, né, disso na vida das pessoas, né? E essa coisa nevrálgica, né, assim, o mercado, aquela entidade, parece que é uma pessoa. Ai, meu Deus, o mercado tá nervoso, né? Vamos, o que a gente precisa fazer? E nada mais é do que decisões que a gente toma na nossa vida no dia a dia, né? Com a gente certeza. tem que se decidir rapidamente se a gente vai comprar, se a gente vai vender, é o que a gente faz desde que a gente acorda. Vou ou não pra academia? O que eu faço? Durmo mais? É sempre assim, a mesma coisa. Ô, Juí, você tinha me sugerido, Cris, vamos falar sobre o jornalista multimídia. Bora, vamos falar. Então me conta, como que é, né, esse processo? Você estava contando aqui que você passou pelo jornalismo, né, econômico num jornal tradicional, né? Como foi essa transição para ir para um canal multimídia? E você estava me contando um pouquinho que você fazia lá de entrevista, vídeo, você tem que pensar em tudo, né? Absolutamente tudo. Jornalista polvo. Jornalista polvo. Exatamente. Quando eu fazia jornalismo, a gente falava que era o abelha, quando tinha que sair com a câmera, o microfone, agora já é polvo, né? É polvo, tem que fazer de tudo. Porque, assim, com o digital, com a internet, a gente teve que se adaptar, né? Uhum. E isso não é ruim, isso é muito bacana. Hoje em dia não tem mais aquela coisa de você ter aquela história no jornal impresso que você sai, você entrevista, e você volta, e você põe o seu café, e você bate o seu texto, e aquilo vai, e aquilo é impresso. Não tem mais isso. Se você sai, você vai sair com o seu celular, você sai com o microfone já para colocar, com uma luzinha se puder, e dali mesmo você grava vídeo, você faz alguma coisa, um teaserzinho para já as redes sociais de onde você trabalha, para o seu também pessoal, para colocar também, marcando alguém, faz o texto para a internet, e aí depois manda esse texto para ser impresso. Então, assim, não tem escapatória. E isso é muito bacana. Se por um lado muita gente fala na questão dos empregos, as redações elas estão mais enxutas, e isso é verdade, mas isso está acontecendo em todos os locais, por outro, você acaba se descobrindo fazendo muitas coisas interessantes, né? E tendo o poder de decisão muito mais rapidamente a ser feito. Então, por exemplo, para falar do último lugar onde eu trabalhei, o jornalismo de negócios, lá na Times Brasil CNBC, era economia e negócios. Então, como que a gente ia pensar aquelas pautas, né? A gente tem a TV. Então, uma entrevista vai para a TV. Aquela entrevista, ela já vai ser colocada no site e embedado o vídeo com aquela entrevista, porque assim você consegue ser melhor encontrado pelo Google, aquilo adiciona algumas coisas, você deixa a pessoa no site navegando mais tempo e você corta aquilo para as suas redes sociais e ainda você faz um post para o seu LinkedIn. Então é tudo organizado, é multimídia. Qualquer assunto pode virar multimídia. Antes a gente ficava, mas tem foto, mas tem vídeo, porque a gente precisava de uma parafernália muito grande. Quando eu estava na CNN, eu entrei lá desde o começo também, né? E a gente estreou dia 15 de março de 2020, 17 teve o shutdown da pandemia. A gente tinha feito todos os pilotos de tudo. E aí a gente falou, a gente não consegue sair com a câmera, a gente não pode entrar nos lugares, eu não posso mais entrevistar ninguém. O que a gente vai fazer com aquilo, né? E era toda uma parafernália que a gente tinha que levar para qualquer lugar. E aí, então, a gente passou a fazer as entrevistas por Skype, né? Imagina, finado Skype, Meets, Zoom, a gente foi descobrindo tudo aquilo e entendendo que o mais importante era o conteúdo. O mais importante era o que a pessoa tinha a dizer. Era a notícia que você precisava. E naquele momento... O formato não importava. A gente não sabia o que estava acontecendo. Não importa, podia ser uma pessoa que estava na frente de um hospital, que um ente querido dela tenha falecido, e ela vai contar a emoção, porque ela não conseguia nem sequer enterrar aquele ente. Porque não podia. Eu atendi hospital nessa época, era muito difícil. Acho que a gente se falou até quando você estava na CNN por causa disso. Todo dia falava com infectologista, e eu era produtora de economia. Esquece a economia. Nesse momento, a gente vai falar o que está acontecendo. A saúde, porque nem os médicos sabiam o que estava acontecendo direito. Não, com certeza. A gente tinha que fazer. Então, eu chorei. Quantas vezes eu chorei com muitas pessoas no telefone? Porque eu tinha que ouvir as histórias. E às vezes, elas não tinham para quem contar. Era tudo muito novo. E aí, naquele momento, eu tinha que ainda tentar falar como produtora. Poxa, vamos gravar um vídeo. Era muito difícil. Porque eu tinha que dar ali no meu exercício, né? De falar, olha, preciso contar isso para as pessoas. E, ao mesmo tempo, respeitar aquele momento dela. Claro. Então, foi muito difícil, mas foi um aprendizado que todo mundo levou ali, né? Não só a CNN naquele momento, eu digo porque eu trabalhei lá, que a gente começou, né? Claro. Nasceu na pandemia, e agora já completou 6 anos. Mas é inacreditável, né? Passaram 6 anos. 6 anos. Eu fiquei 4. Nossa.
E me fala uma coisa, sobre esse formato que você começou falando, sobre essa questão de fazer, né, o multimídia, você destrinchar para vários canais, adaptar e tal, mas para quem trabalha com assessoria de imprensa, como ela é o melhor formato, ou qual é a melhor, assim, o jeito de abordar a produção, por exemplo, vamos ver o último veículo que você estava lá e vamos explorar a CNBC, viu? Como abordar da melhor forma para ser assertivo e conseguir uma oportunidade de entrevista, por exemplo, para que daí ele se adapte, se vai ser uma entrevista pelo Zoom, né? Se vai ser presencial, se vai ser uma reportagem, como é que é a melhor forma do assessor de imprensa pensar em sugerir para lá? Eu acho muito importante, eu acredito que os assessores façam isso, mas é algo que é óbvio, mas é importante a gente falar, né? No YouTube, a CNBC tá ali, você pode assistir o tempo todo ao vivo, sem problema nenhum. E dentro do site também tem um bufferzinho que você consegue assistir. 15 minutos que você assiste de algum programa, alguma coisa, você já pega o jeito. Porque sim, formato, né? o formato ele vai se repetindo. E aí a abordagem, ela funciona muito mais quando ela é mais assertiva e mostra, porque todo mundo quer ter conexão. E se você faz uma conexão rapidamente, em poucos segundos, com aquela pessoa que você está abordando, você já ganha aquela pessoa. Não importa nem se a pauta é tão boa ou não, vocês vão discutir aquilo. Porque quando é boa, é muito óbvio, você pode falar qualquer coisa que aquilo vai, né, a gente acontecer. sabe, né? Não tem jeito. Mas quando você tem que trabalhar, fala assim, Ju, olha, eu assisti ontem no Real Time e eu vi que a Natália Ariede chamou uma entrevista sobre saúde e foi tão interessante porque ela falou disso, disso, disso. E eu tenho um cliente que fez e tal, e tal, e tal, e tal. Se você já fala que você assistiu, você falou o nome certo do jornal, você falou a apresentadora, é super interessante você isso já acontecer. Entende, né? Você já entende. E ali, quanto tempo você demorou para poder pegar isso? Você imagina, assessor de imprensa. A gente é comunicador, a gente em 2 segundos já sabe qual é o formato, o que acontece, o que funciona, o que não funciona. Sabe que eu fazia isso com o jornal antigamente? Quando eu via uma matéria, eu escrevia, falava, olha, porque jornalista tem ego, né, gente? Sim. Né? Gosta de um elogio, né? Gosta de falar, olha, li sua matéria, vi sua matéria, gostei. E, inclusive, eu acho que dá pra fazer mais uma sobre isso e colocar meu cliente. Não, tem uma suíte que dá pra gente falar assim de outro jeito e não sei o quê. Tem tanta coisa pra abordar. Eu acho que isso já é um meio caminho andado. Agora, a gente não pode prescindir de você construir um relacionamento. É lógico que cada vez, assim, uma semana é outra semana é outra, acontece mesmo, né, dessa rotatividade, faz parte, isso não vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir, só que a gente pensa que demora muito tempo para isso acontecer. Ai, meu Deus, eu tenho que sair para jantar, eu tenho que sair para tomar café, eu tenho que pagar um sorvete, para mim sorvete funciona, tô brincando. Ai, Luz, olha, eu já vou mandar sorvete para você, já tô sabendo. Tô brincando. E assim, às vezes é só, eu chamo isso de última milha, sabe? Porque isso, inclusive, é bíblico, assim, você vai ali, sua última milha. Todo mundo, o meu tempo é igual ao seu tempo, que é igual ao de todo mundo. Claro. Meu tempo não é melhor, nem mais escasso do que o seu. A gente tem que se respeitar. Primeiro de tudo, vamos falar uma coisa antes aqui, porque eu odeio esse tipo de coisa, como se funciona balcão, sabe? De você fazer pedido. Ai, assessor, vem cá, me dá uma pauta, um personagem, não sei o quê, não sei o que lá. Ai, jornalista, vem cá, me bota na capa, tal, não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de coisa, né? Dessa demanda, relação, né? Dessa sob demanda. É lógico que se um factual aconteceu, tá todo mundo na loucura, o negócio não é nem bom dia você consegue dar, você fala, não sei nem onde eu tô, não sei nem se é bom dia, boa tarde, boa noite, isso é exceção, mas você precisa perguntar se a pessoa tá bem, se tá tudo certo, dá uma olhadinha no LinkedIn pra ver se teve alguma movimentação, um Google para ver se a última matéria que saiu ou não, o que aconteceu. Às vezes você acha uma coisa que pode ser um ponto de encontro de vocês dois, nem relativo à profissão. Aí você já cria um vínculo super bacana com alguma pessoa, e aquela pessoa já sorri, vocês fazem uma piada, mandam um meme, eu tenho vários memes, entendeu? Ali e aí já vai. Então é muito importante você estudar um pouquinho dali para onde você está querendo abordar e também fazer um esforço de conectar com a pessoa, entendeu? Porque, óbvio, ninguém tem tempo, ninguém tem, mas poxa, você não tem até ter, sabe? Porque aquela pessoa que você confia, que você já tem alguma relação, é ali que você vai. Sempre. Não tem jeito. Funciona assim. E você tem um bom relacionamento com assessores de imprensa? Eu tenho. E eu sou super transparente. Eu falo muito a verdade. Eu falo assim, olha, é o seguinte. Eu só preciso do personagem. Não vai entrar sua fonte agora. Não adianta criar uma expectativa, claro que não. Eu falo a verdade. Eu falo, porque em TV, principalmente, a gente tem minutos para fazer as coisas. 1 minuto na TV é uma eternidade. Então, se eu sei que o editor só tem 1 minuto e meio para aquele VT,
Eu não vou colocar 3 fontes lá, assim, com personagem, tuchar tudo pra ver, caiu, desculpa, no dia seguinte. Não, Pior, você né? cria uma expectativa, o assessor falou, cria expectativa no cliente, sabe, a pessoa vai dormir feliz no dia seguinte, não sai, eu acho isso horror. Claro que pode cair normalmente, né, isso é do jogo, isso precisa ser conversado, sim. mas assim, eu prefiro falar antes, é o seguinte, hoje eu só preciso do personagem, porque a gente só tem espaço por uma fala. É uma coisa assim, momentânea. O âncora vai falar, vai entrar, vai posar. Na próxima, a gente continua conversando. E aí, com certeza, porque vai ter próxima, porque todo dia tem jornal. Todo dia, né? Todo dia. Todo então, dia. essas coisas, entendeu? Aí o assessor tá lá, ok, Ju, Uma então, mão lava a outra, né? Aquela coisa, né? Você me ajuda com o exatamente. personagem. Assim, eu acho que é bem isso, né? Eu te ajudo um dia, quando você tiver uma pauta que tiver uma possibilidade, você vai lembrar que eu te ajudei. Assim, Sim, é coisa básica, né? É parceria, né? Somos todos jornalistas, não é uma coisa, um é assessor e o outro é jornalista. Não, somos todos jornalistas, todos comunicadores, todos estamos juntos. As coisas mudam muito de lugar, um dia você tá num lugar, outro dia você tá no outro, sabe? Então, você tem que tratar todo mundo bem, é o mínimo, é o mínimo. Recado que eu sempre dou, mas que eu adoro quando os entrevistados dão esse reforço, porque assim, é muito importante, é isso, gente. A gente não fecha uma porta, né? Jamais. A gente abre uma janela, mas não fecha uma porta, porque é isso, né? A gente roda muito, os jornalistas, muitos mudaram, e daí eu queria até te perguntar, você acha que os assessores de imprensa hoje, eles entendem como funciona as redações? A gente saiu de um período, né, que antes da pandemia a gente ligava na redação, hoje em dia não existe mais, né? Você acha que eles conseguiram entender o novo funcionamento das redações? E eu queria que você falasse até tipo, os principais, a gente põe o dedo na ferida, quais são os principais erros que você enxerga ainda em algumas práticas dos assessores de imprensa? Olha, eu acho que nem a gente entendeu, quanto mais os assessores, gente. Então tá tudo bem, Tá todo tudo mundo bem. em casa, as coisas estão sendo construídas, inteligência artificial tá aí, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é só os assessores que estão perdidos, Não né? é só vão todo mundo se abraçar coletivamente, assim, virtualmente, porque é isso. Agora, eu acho que tem que ter um espaço, e isso lá na CNBC a gente tinha bastante, na CNN também, na Globo também, quando eu trabalhei, é de trazer o assessor para perto. E leva 20 minutos, entendeu? Do seu dia. Você fazer aquela visita. Você tem um tempinho, né? Eu acho tão importante isso, porque assim, você vê, é muito diferente do que você tem imaginar. Lá, vocês tinham lá aquelas visitas que podia marcar para conhecer a redação e conversar? Sim. Eu fazia muitas visitas, assim, eu era tia Augusta. Não sei, as pessoas vão saber essa referência, né? Tia Augusta, acho que não, né? Não. Enfim, era uma guia ali. Não, mas era. Não, era a tia. Não era. Como é que era? Não era tia Yara. Não era Yara que levava pra Disney? Yara? Não era Yara. Não era acho que Augusta? Ela não vai saber. Gen Z. Ai, meu Deus, estamos cercados de Gen Z. É tia que levava pra Disney. Tá Comentários, botam nos comentários. Tia que levava pra Disney. Sabe aquela que fica ali com a plaquinha? Vamos seguir? Eu amava fazer isso, porque eu explicava, por exemplo, na CNBC, que ali a gente tinha um estúdio que chamava Queijo. Ai, que é lindo, gente. Vão visitar. Que era a cópia do estúdio da CNBC dos Estados Unidos dentro da Bolsa de Nova York. Aquele cubo, né, de vidro, né? Aquele de vidro. Então, assim, era... E lá o entrevistado é muito engraçado. Você leva o cliente, ele fica despreparado. Porque o assessor de imprensa fica naquela salinha super bem acomodado lá, com café. Lounge. É o lounge. O lounge chique. Você fica acompanhando o seu cliente pela tela lá. E daí é muito engraçado, porque o cliente fica lá, mas eu não vi a apresentadora. Ele fica olhando para uma tela e dando entrevista, porque o apresentador tá em outro lugar, né? Não, é tudo tecnológico. É a pessoa tá na Índia conversando com a gente. Imagina, entra, se o Trump começa a falar, como, né, a gente é licenciado, a gente, não é falar a gente, tô acostumando. Tá bom, deixa pra lá. Pega a parte de, diretamente, Trump começa a falar, põe ao vivo o que ele tá falando. E aí o apresentador vai ao vivo também fazendo a tradução. Estamos ali, ó, na loucura. É assim que funciona. Ainda mais, né, o Trump tá bastante assíduo, né? Ele, todo dia tem alguma coisa ali, né? E então a gente vai fazendo conforme vai acontecendo. Então tem muita coisa acontecendo em economia e negócios nesse momento. Agora, essa da visita é super bacana, mas não dá para ser feita sempre, né? Enquanto isso não acontece, eu acho que
Você conversando no WhatsApp mesmo com a pessoa, você pergunta assim, me conta aí, qual é o melhor horário, né? E eu acho que isso é uma coisa que você também vai meio que entendendo o que vai acontecendo, conforme você vai falando mesmo, né, com a pessoa, e criando ali um vínculo. Você pode perguntar, o que acontece muito, que eu vejo que as meninas da produção reclamam, é, por exemplo, assim, oi, tudo bem? E a pessoa não fala o que ela quer logo, Ai, não. porque é uma coisa Ai, assim, gente, eu acho que a isso pessoa mais também... reclama é isso. Oi, tudo bem? Nem se apresentou. Já te fala, oi, tudo bem? É a É. Cris Moraes, eu sou atendo fulano, tenho uma pauta e tal, né? Resume, dá o lead já, né? Exato, Dá o exato. lead, né? Porque a gente capta a atenção nos primeiros segundos, não tem Sim, jeito, né? sim. Porque a outra pessoa já chamou e não sei o que aconteceu. É assim, a nossa atenção, ela é dividida. Mas, de novo, eu falo, e é isso que eu brinco, que é a última milha, a gente precisa fazer um esforço. A gente tem que fazer um esforço, porque o que sai daquilo, desse esforço, é tão bacana. Eu tenho amigas, assim, que são incríveis, assessoras de imprensa, que a gente brinca muito e que eu fiz ao longo dessa loucura. E muitas vezes, nem pauta a gente fechou. Várias pautas eu tenho vários amigos naufragaram, assim, não deram anos certo. que não fecha a pauta. Não fecha, mas a gente tá junto. E é isso, tem que funcionar assim. A gente tem que achar um meio termo pra a gente conviver, porque a gente precisa um do outro. A gente é parceiro. Você tem ali o seu cliente com informações muito preciosas. E que às vezes nem ele sabe que ele tem coisas preciosas. Você, como jornalista que você vai primeiro ali fazer aquela, eu ia né? te perguntar justamente isso, o quanto o assessor de imprensa também ajuda a trazer essas pautas. Muito, muito. Eu acho, assim, que é lógico que a gente entende que às vezes são muitos clientes, tem pouco tempo, às vezes a pessoa é um CEO, não tem tempo de conversar, mas é muito importante você, ali, detetive, raio-x no CEO, vem aqui, me conta tudo, qual a sua trajetória, o que você fez, o que você gosta, tudo. Porque ali vai ter ideias de pautas, coisas para você vender depois que você nem imaginava. Porque se esperar partir dele, às vezes ele acha que uma coisa é pauta e não é. E ele cria expectativa que aquilo vai estar na capa do jornal, da revista, e aquilo não é nem pauta. Aquilo ninguém quer saber. Ao passo que, por exemplo, alguma coisa que porque ele passou na vida dele, até ele chegar onde ele chegou, é muito interessante. Tem muitos locais para você dividir isso, sabe? Porque as pessoas hoje, elas querem histórias. Humanos, né? A gente quer conectar. Nossa, o negócio das redes sociais é justamente isso. Tanto eu, anônima, quanto a Virgínia, que tem não sei quantos milhões aí de seguidores, a gente tem a mesma plataforma para colocar o que a gente quiser. Não tem um TikTok só para ela colocar a parte dela. A gente tem a mesma plataforma. Então, tá todo mundo sendo criador de conteúdo. Aproveitando esse gancho, vamos para os bastidores da Juliana, tá? Ela estava me contando e a gente stalkeou no Instagram ali, tem uma fotinho com o ator de The Chosen. Conte para nós como surgiu essa amizade. Cortando. Muito obrigada, Cris. Até a próxima. Menina, isso, olha só, foi muito bacana. Isso faz uns 2 anos, mais ou menos, eu tava numa depressão muito, muito forte, tinha me divorciado. Sabe quando você fala? Ai, meu Deus, Preciso que eu vou encontrar um fazer? sentido. Preciso encontrar um sentido. E aí eu fiquei há muitos anos, já antes, né, desses 2 anos, muitos anos buscando coisas. Eu sempre fui muito curiosa em relação à espiritualidade. Eu nasci e cresci católica, mas depois fui pro mundo, eu sei ler tarô, eu sei fazer mapa astral, eu sei fazer reiki, tudo que você pode imaginar, fui indo. Até que chegou um momento que eu comecei a estudar cabala e judaísmo. E estudar hebraico junto também, né? Porque tem que fazer direito as coisas. Hardcore. E aí eu decidi que eu ia ser judia. Eu falei assim, não, eu quero me converter, porque eu melhorei muito da depressão, comecei a entender muitas coisas aqui do Velho Testamento, como as coisas funcionam aqui. Cabala significa receber, né? Então a gente está aqui para receber, só que para a gente receber, a gente precisa compartilhar. E nada mais é do que a gente se ajudar, do que a gente está aqui, que é justamente o que o Cristo também prega. Que é social, na verdade, um trabalho social, né? E aí, bom, você judia, tô nem aí, vai ficar estudando 1 ano e meio, não importa, vou procurar um rabino e vou fazer essa conversão. E eu tinha acabado de ser contratada pela Forbes, isso foi em 2023, em outubro, como editora-chefe do site. E eu lembro que eu marquei com o rabino 10 horas da manhã, no dia seguinte, segunda-feira, e 14 horas eu entrava na Forbes. E estou lá no domingo, preciso assistir alguma coisa, preciso assistir uma série, estou muito ansiosa, muitas coisas amanhã acontecendo, e olho lá, The Chosen, a série. Daí eu falei assim, The Chosen, o que será que é isso? Procurei a série sobre Jesus. Eu falei, não, Jesus,
poxa vida, né? Eu vou ser Acho que agora Jesus não tem aqui no Velho Testamento, não sei se é o momento, não sei o quê, mas eu vou assistir, deve ser uma coisa, né, pra dormir bem, pelo menos vai ter uma mensagem É boa. leve. Menina, quando eu comecei a assistir, na primeira cena que o Jesus fala uma frase que minha avó sempre me falou desde pequena, que é Isaías 43, que é: não temas, você é minha. O Jesus, ele abraça a Maria Madalena, e nessa hora, eu vou até olhar pra câmera, nessa hora, se você acabou de entrar aqui, isso é uma entrevista de comunicação. A gente está entrevistando a Juliana Colombo, mas tem um momento aí pessoal. Um momento pessoal, gente, e isso define toda a minha vida e a minha trajetória a partir desse momento. Eu caí no chão, comecei a chorar, eu falei, não vou mais ser judia. Não. No dia seguinte, Rabino, muito obrigado, Deus te ilumine. Fui para a igreja, conversei com o padre, fiz a minha confissão, atendi a missa, e desde então, aí voltei, comecei a assistir toda a série, e aí entrei em contato com o The Chosen e falei, olha, queria muito entrevistar o Jonathan Roumie, que é o ator que faz o Jesus e tal, eu sou da Forbes, queria colocar alguma coisa assim, falar de negócios, né, porque a série é feita por meio de crowdfunding, que é vaquinha virtual. Então, é a galera que bota o dinheiro e eles fazem, não tem um grande estúdio por trás. E eu achei uma história incrível. Não, para economia, perfeito. Ia ser ótimo. Falei assim, eu sou editora-chefe mesmo, vou botar aqui, pronto. Aí, bom, a assessora me disse, que bom, nós estamos indo para o Brasil em março, você consegue entrevistá-lo pessoalmente. Nós vamos fazer, né, a exibição da 4ª temporada. São 7, vai terminar, eles vão começar a gravar agora a 7ª, que é com a ressurreição, acabou de gravar a crucificação. E aí, entrevistei, e ele também é católico, e a gente se conectou, é uma pessoa maravilhosa, eu rezei o Pai Nosso com ele, dei presente para ele, enfim, conversamos muito a respeito disso, e desde então conheci muita gente do The Chosen, em volta, fãs, pessoas do entorno do The Chosen, que me ajudam muito com essa minha parte espiritual, nós rezamos o terço, nós estamos todas juntas, conectadas, são pessoas do mundo inteiro, então eu rezo em inglês, a minha Bíblia é em inglês e português. Meu Deus. Enfim, e aí foi isso. Aí vocês viraram amigos, ficaram próximos agora, né? Não sei, não falo da minha vida pessoal. Fala pouco. Mas que demais, eu gosto de saber, porque assim, essa questão pessoal é até pra se conectar. A gente tá num programa aqui que vou ter assessora de imprensa e tal, né? Já sabe que ela gosta de sorvete, mas ela vai receber só Loloslos, tá? Já tô falando aqui, não adianta querer mandar sua marca, só Loloslos, né? Sim. Você vai virar embaixadora, inclusive. E conhecer esse teu lado também, né? Espiritual, o quanto você é dedicada. Eu acho que a gente consegue ter um pouco da percepção quem é a Juliana Colombo. Totalmente, assim... Se você ver meu Instagram, todo dia tem uma mensagem a respeito disso, porque modificou muito a minha vida, porque eu decidi não seguir só uma religião. Eu decidi realmente viver como esse ser humano que viveu há 2000 anos atrás viveu. E o que ele dizia era muito tranquilo. A gente que fica complicando, sabe? E ele só diz assim, você tem que amar o próximo como se ama você mesmo, entendeu? Você tem que tratar bem as pessoas, você tem que estar junto delas. E você vai sofrer todo mundo aqui tá pra sofrer. A Luna vai rir, que eu falei no carro, que mal não faz, né, gente? Eu falei, porque meu Spotify, então eu vou te confessar aqui uma coisa, meu Spotify, eu escutei tantas músicas religiosas nos últimos tempos, porque eu fiz um encontro de casais com Cristo e tal, e daí, o recado de quem foi do Spotify? Padre Marcelo! Esse foi o meu recado, sabe? Adoro. Quando vai lá, o que mais escuta. Gosto muito dele, teve uma depressão muito forte também. Sim. E é difícil, porque a gente, assim... Ele foi precursor, né, de trazer a juventude, né, pra igreja. Não, mas... Muito bom. É muito Ju, bom. Voltando aqui pro nosso assunto agora, mas eu adorei saber. Obrigada por compartilhar aí, né, porque eu sei que é um lado seu pessoal. Como que você vê, agora você vai em breve contar pra gente, né, onde você vai entrar, mas assim, como você vê o futuro do jornalismo aqui pra gente encerrar, e antes a gente ir pra um quadro novo, especial? O futuro do jornalismo é um futuro de experiências, em que o próprio jornalista também tá junto, fazendo um pouquinho, não parte das notícias, mas parte de como contar essas notícias. Então você tem o jornalista que sai da redação e vai com seu celular fazer as gravações para as redes sociais, né? Aquele polvo que a gente estava brincando. Então isso abre uma gama bastante grande também. Por exemplo, se o seu cliente não vai sair no jornal ou não tem espaço na TV, mas de repente você pode abrir uma fábrica por 1 horinha para ele fazer
a parte para as redes sociais também. Uhum. Não tem problema nenhum, né? Isso Sim. acontecer. E a gente é jornalista, a gente sabe como fazer isso, né? Sabe muito como fazer isso. Porque é isso que acontece. Hoje em dia, todo mundo é criador de conteúdo, tem esse espaço para todas as pessoas, mas a credibilidade ainda o jornalista tem. Porque você pode explorar, pode fazer o que for, mas as pessoas têm que saber que lá pode voltar naquele veículo, que ali vai estar tudo apurado, vai estar tudo passado por pessoas que estão junto ali, para que a notícia não seja fake news. Produzir, todo mundo produz. Todo mundo bota ali, liga a câmera, fala o que quiser. Mas o que está certo, o que uma empresa quer passar, o que ela está ali dizendo que está acontecendo, e o jornalista sendo o tradutor daquilo, e essa parceria super funcionando, isso ninguém vai tirar. Nunca. Vem inteligência artificial que for, venha todas as produtores de conteúdo, influenciadores, o que vier. A gente vai ter que coexistir, mas a credibilidade do jornalismo sempre vai existir, sempre. Que demais. Ju, vamos inaugurar um quadro aqui com você, Oba, tá? vamos. Pergunte para assessora de imprensa. Então, quero que você me faça uma pergunta aí, que você sempre quis fazer para alguém que trabalha com assessoria de imprensa. Tem personagem? A minha resposta, você confere no quadro Pergunte para assessora de imprensa na próxima sexta-feira. Então fica o meu convite, pega seu café e vem acompanhar, além desse episódio, sexta-feira, essa minha resposta para Ju. E a gente anunciou nessa minha resposta algo que talvez a gente vai fazer em breve. Então, fica a dica para você.